bem? Voltamos à nossa saga, à nossa série chamada Aulas de História. E agora, dando continuidade à matéria, é Revolução Russa. Nós vimos Primeira Guerra Mundial, que eu falei que a Rússia, no decorrer da guerra, ela se retira, porque ela está com um pequeno probleminha. E nós vamos ver o que foi esse problema. Antes de começar a falar de Revolução Russa, uma curiosidade curiosa é a seguinte. A Rússia, para quem não sabe, é o maior país do mundo, todo mundo sabe disso, e ela tem 9 fusos horários. Eu disse 9. Se você se confunde no Brasil, imagina lá que são 9. Mas voltamos à nossa matéria, a Revolução Russa. É o seguinte, aula flash. A Rússia, tinha como czar um carinha chamado Nicolau II. E a situação na Rússia não era muito legal, entendeu? A desigualdade social era, assim, escrachante. No topo da pirâmide, o czar e a sua família. Embaixo, a igreja. E, por último, todos os demais da sociedade. Quando eu digo todos os demais, era cerca de 80%. Gente, analisa. Eram muitas pessoas em situações de miséria, 80% da população. Tem noção que apenas 20% tinha uma vida boa e feliz? Uma vida plena? Pois é. Então a população vai começar a questionar, vai começar a se revoltar. E um belo dia, em 1905, resolvem ir em direção ao Palácio do Czar, com um abaixo-assinado e manifestar pacificamente, exigindo melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. O trabalhador na Rússia trabalhava cerca de 16 horas por dia e não tinha direitos trabalhistas, então era bem complicado. E eles vão em direção ao Palácio do Czar, só que o czar, gente, o Nicolau II, não era muito, uma pessoa carismática, uma pessoa, a fim de papo. Enfim, ele manda reprimir essa manifestação com violência, Os soldados do czar chegam massacrando. E esse acontecimento ficou conhecido na história como Domingo Sangrento, o dia em que as pessoas vão em direção ao Palácio do Czar e são massacradas, não tinham o direito de manifestar. Com isso, gente, vai surgir os sovietes, grava esse nome, sovietes, que são formados por operários, camponeses e que terão muito destaque no decorrer da Revolução Russa. Então, esse grupo se forma depois do Domingo Sangrento. Continuando. Você tem que entender que a Rússia tinha um cenário político bem diferente. De um lado, os bolcheviques e do outro, os mencheviques. Quem que era isso? Esse partido com nome semelhante, bolchevique, menchevique, o que era isso? Então, vamos lá. Os bolcheviques representavam a maioria, Eles queriam derrubar o czar, derrubar o governo, implantar o socialismo no país e de uma forma rápida. Se tivesse que ter confronto, batalha, que tivesse. Os mencheviques, eles representavam a minoria, Então, um era a maioria e os mencheviques era a minoria. E eles queriam algo mais ameno, uma revolução mais pacífica, sem precisar ter confrontos, que isso acontecesse gradativamente. Então, se eles representavam a minoria, eles representavam quem já tinha um certo dinheirinho, Então, por isso que eles não tinham muita pressa. Vamos lá. Em fevereiro de 1917, acontecem várias revoltas em Petrogrado, E essas revoltas serão conhecidas como Revolução de Fevereiro, Se foi no mês de fevereiro. E daí vai vir os sovietes de novo, os sovietes liderados pelos mencheviques. Eles vão pressionar a Duma, O que é Duma? Meu Deus do céu. Duma significa parlamento russo, Então o parlamento russo, pressionado pelos sovietes, pelos mencheviques, vão derrubar o czar, vão tirar o czar do poder e vão fazer várias reformas, no governo para tentar amenizar a situação. Analisa o seguinte, se o czar foi deposto, todo mundo que era inimigo do czar poderia voltar para a Rússia. Aí tem um grande acontecimento, porque todo mundo que estava exilado pode voltar, o czar foi deposto. Então um carinha chamado Vladimir Lenin vai retornar para a Rússia e ele volta em pleno cenário político, que é um caos, e vai administrar o país temporariamente. Porque esse cara foi exilado, porque ele e o czar não eram muito amiguinhos. Então ele teve que se refugiar. O czar foi deposto
ele volta e vai administrar a Rússia, ou seja, bolcheviques no poder, porque ele era do lado bolcheviques. Vamos lá. Então, os bolcheviques assumem o poder e eles vão tomar várias medidas que vai revolucionar a Rússia. Dentre essas medidas, gente, eles tinham umas ideias, sabe? De reforma agrária, de tirar terras dos ricos e dar aos pobres, terras da igreja, da burguesia. Gente, analisa a situação. Quanto que ricos vão ficar felizes em perder território, em perder dinheiro? Nunca. Então vai acontecer o quê? Uma guerra civil na Rússia, devido a essas atitudes dos bolcheviques. E já que está numa guerra civil, o Lenin vai tomar medidas de guerra. Ele vai criar o chamado comunismo de guerra. Comunismo de guerra. O que foi isso? O que foram essas medidas? Primeira coisa que ele vai fazer, uma coisinha básica, bem simples, para não ter nenhum tipo de revolta da família do czar, é mandar matar toda a família do czar. Gente, analisa isso. Ele mandou matar toda a família do czar Nicolau II. E aí, abrindo um parêntese na história do czar Nicolau II, ele tinha umas filhas e dentre elas tinha uma chamada Anastácia Romanov. E aí, toda a família foi morta. E anos depois, algumas ossadas foram encontradas, menos a da Anastácia. Gente, daí começou a surgir aquela lenda de que ela estava viva, que ela ia voltar, ela ia assumir o trono, que ela era a princesa que fugiu lutando pela sua sobrevivência. Mas em 2008 a ossada foi encontrada. Então essa história não é verdade. E baseado nessa história, alguém já viu aquele filme Anastácia da Disney? Aquela historinha muito bonita? Como que era essa história? Bem inspirado na Revolução Russa mesmo. Tanto que o nome da princesa é Anastácia. É o seguinte, a princesa russa, Anastácia, teve que fugir da Rússia, que a Rússia era do mal, e todo mundo matou a família dela. Ela fugiu para onde, gente? Onde foi o país, né, no qual ela vai viver pacificamente? Estados Unidos. Olha só, analisa a versão americana dos fatos. Rússia maligna é do mal e os Estados Unidos é a terra onde a princesa russa vai se refugiar, gente. Vai conhecer o quê? O príncipe encantado. Príncipe encantado, aham. Ela vai conhecer o seu príncipe encantado. Daí ela volta para a Rússia, luta pelo trono e consegue, vai viver feliz para sempre com o seu príncipe. Acorda, né? Gente, essa é a versão americana, no qual a Rússia sempre é do mal. Já viram Stranger Things? Você já viu? Já viu, né? Com certeza. O que aquela temporada mostra? Os russos do mal e os americanos bonzinhos tendo que lutar contra os russos em plena Guerra Fria. Gente, analisa, a Guerra Fria ainda existe. Olha aí, ó, tá? A forma de manipular você através de filmes e em vários outros aspectos. Enfim, volta para a Revolução Russa, tá ouvindo? Volta para a Revolução Russa. Continuando. A família do czar foi morta pelas leis de Lenin no comunismo de guerra. Dentre outras coisas que ele faz, gente, analisa. Tirar alimento do pessoal do campo e trazer para a cidade, para alimentar os soldados das cidades que estavam em guerra e a população urbana. Tem noção que ele vai escolher quem se alimenta e quem não se alimenta? Então essas medidas estão causando, tá? Ele vai suspender a liberdade de imprensa. Gente, numa ditadura, a imprensa não tem liberdade, tá? E essas leis que o Lenin vai criar serão bem rígidas. Mas, todavia, entretanto, quando o assunto era educação, o Lenin foi super consciente. Ele investiu em educação, porque ele acreditava que a educação realmente poderia mudar o futuro do mundo, do seu país, enfim, de tudo. Mas o Lenin, tá, vai causar muito com essas leis do comunismo de guerra. Em 1921, tá, é preciso adotar medidas políticas, novas medidas políticas para salvar a economia russa. Então vai surgir a NEP. N-E-P. O que foi isso? Nova política econômica na Rússia, com medidas para salvar a economia. Exemplo, permitia a entrada de empresas privadas de pequeno ou grande porte para poder gerar emprego e fazer a economia circular. Mas assim, gente, o Lenin foi muito importante na história da Rússia porque ele foi a primeira vez que ele levou os operários ao poder, né, governando o país. O czar foi morto, criou várias medidas, né, que realmente revolucionou muita coisa, mas o Lenin morre. E aí, nos bolcheviques, começa uma treta enorme de quem vai assumir o poder. Quem assume, tá, após a morte de Lenin é um carinha chamado Stalin.
O Stalin, esse cara era muito astucioso. E quando ele assume, ele também vai causar uma ditadura plena, tá? No qual, gente, estima-se, não tem assim como constatar, que mais ou menos 500 mil pessoas foram mortas, tá? Foram executadas durante a ditadura de Stalin. Então, assim, a Revolução Russa, resumidamente resumindo, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Bolcheviques, mencheviques, Lenin, Stalin, né? Comunismo de guerra, o Domingo Sangrento. Mas qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Beijinhos!